Glória a Deus. Que nós possamos a cada dia estar confiando em nosso Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou ao Senhor. Então que nós possamos seguir confiante, que sempre o Senhor estará a nos ajudar. É o braço forte do Senhor que estará sempre a nos sustentar, diante de qualquer circunstância. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15. Então nós teremos como tema Mães na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Então vamos ver o que nós podemos aprender com essas mulheres que escreveram a sua história. O versículo 15 nos diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então a palavra do Senhor falando através do profeta Isaías, falando para o povo de Israel a respeito da restauração de Israel. E ele faz essa ilustração com uma mãe. Ele coloca dizendo que será que uma mãe esquece de amamentar o seu filho? Eu acredito, assim como Deus também está colocando, nenhuma mãe responsável, nenhuma mãe, na sua sã consciência, ela esquece de amamentar ao seu filho. E o Senhor começa a dizer que assim como ela cuida, e ainda se ela vier ter esse descuidado, Ele não deixará de cuidar dos seus. Então na Bíblia aparecem diversas mães. Temos mães de todo tipo na Bíblia, de vários estilos. Temos mães idôneas e temos mães também que vacilaram feio. Então a primeira mãe que nós veremos, talvez algum diga aqui que seja a mãe mais feliz porque ela não teve sogra, né? Talvez que alguém tem problema com a sogra, diz, essa foi a mãe mais feliz porque ela não teve sogra. Então a primeira mãe é Eva. Eva, que foi a mãe de primeira viagem. A primeira mãe a qual foi escolhida para ser a mãe da humanidade, onde todos vieram ser descendentes de Adão e Eva. Então ela é a primeira mãe, a mãe de primeira viagem, uma mãe que não teve uma outra mãe para a ensiná-la. Uma mãe que não teve uma sogra também para ensiná-la como ser mãe. Então esta foi a primeira mãe. Não teve sogra, também não teve uma mãe. E nós podemos ver com essa mulher como ela também acertou e como ela também errou. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Então a primeira mãe vai ser uma mãe que vai ser a mãe de toda a humanidade, por isso que ela tem o seu nome Eva, que seria a mãe de toda a humanidade. Mas também nós podemos ver que esta primeira mãe, ela não nasceu pronta, preparada para ser mãe. É isso que nós podemos aprender com Eva, que nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe, porque mãe só se aprende na prática. Não existe mãe de teoria, existe alguém que é mãe porque tem uma teoria de como criar filhos. Até nós encontramos mulheres que têm a sua teoria formada de como educar uma criança, de como as outras mães devem educar aos filhos, mas ela ainda não gerou um filho, ela ainda não teve a experiência de ser mãe. Então ela só vai aprender a ser mãe quando ela gerar um filho. Então é isso que nós aprendemos, essa lição com Eva, que nenhuma mulher nasce pronta, nasce sabendo como ser mãe. No decorrer do tempo que ela vai aprender. Eva aprendeu como ser mãe de um bom filho, de filhos que a obedecia, de filhos que amava, que servia ao Senhor. Mas ela também teve uma triste. Ela aprendeu também
como ser mãe de um filho assassino. Olha. Então, assim como Eva foi a primeira mãe que foi filha de bons filhos, mãe de bons filhos e mãe de maus filhos também, nós temos mães hoje. Toda mãe ela é ensinada, toda mãe ela é preparada durante a sua gestação para ser mãe de um bom filho, não é isso? Nenhuma mãe se prepara para ser mãe de um mau filho. Eva também, eu acredito que ela não se preparou para ser mãe do mau filho. Até mesmo porque ainda não existia nenhum criminoso. E ela vai ser a primeira a ter essa tristeza na sua vida, de ser a mãe do primeiro assassino também. Daquele que matou ao seu irmão, ao filho que ela tinha. A segunda mãe é Sara, esposa de Abraão, a qual recebe a missão que todas as famílias agora seriam abençoadas por eles. O interessante é que Sara está incluída num contexto onde ela era estéril. O interessante é que a idade de Sara já era avançada, de 90 anos. Então, humanamente, não tinha como ela gerar mais filho para Abraão. E o chamado de Abraão era que ele seria pai de multidões, que através deles agora toda a família seria abençoada. E o Senhor vai fazer essa promessa, faz essa promessa para Sara. Então nós vamos ver em Sara uma mãe impaciente, que aprendeu a ter fé. Então em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7 nos diz: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Olha. Então ela começa agora a expressar a fé. Ela começa a dizer agora que Deus a encheu de riso. E ela diz que todos que soubessem dessa história, que ela com 90 anos geraria um filho, iriam rir também com ela. Mas ela disse: Deus me permitiu dar um filho a Abraão. Mas antes dela reconhecer a soberania de Deus, antes dela reconhecer que Deus daria um filho, ela procurou dar o jeito dela. Ela busca uma barriga de aluguel. Ela busca resolver da maneira que ela podia resolver. Porque ela estava impaciente. Ela queria resolver do seu jeito. Então, amados irmãos, nós devemos aprender com Sara que nós temos que colocar a nossa fé no Senhor. Impaciência não combina com fé. A impaciência, ela tira a nossa esperança e queremos resolver as coisas da nossa maneira. Então, como nós vemos que as mães na Bíblia não são perfeitas. Quando nós olhamos para as nossas mães, nós achamos as nossas mães perfeitas. Nós achamos as nossas mães super-heróis. Mas também, contudo, as nossas mães, elas não são perfeitas. Mas ela busca fazer sempre o melhor. Sempre ela está disposta a pagar o preço. Como os irmãos viram na peça apresentada aqui, que a mãe cuidando da sua casa e toda vez que o filho chega, ela está disposta a resolver o problema. A mãe, por mais que o filho seja rebelde, por mais que o filho cometa erro, mas ela sempre está ali com a esperança de endireitar a vida daquele filho. Então, assim como Sara esperou impacientemente pelo filho, que vocês, mães, aprendam a não esperar impaciente pelo seu filho. Impaciente pelo seu filho que venha se consertar, impaciente para que o seu filho chegue em casa, que muitas das vezes as mães ficam tão ansiosas, quando os filhos crescem, os filhos começam a sair, chegarem tarde da noite, as mães ficam sem sono, as mães ficam sem dormir enquanto o seu filho não chega preocupada. E muitas das vezes essa impaciência nos leva ao erro. Nos leva a não confiarmos no Senhor.
Então não importa como o seu filho está vivendo, não importa o quanto errado esteja a vida do seu filho, não importa o quão tarde ele chega, mas que você confie no Senhor, que você comece a orar, que você comece a pedir a Deus, que Deus, aonde ele estiver, ele esteja tomando conta e que ele chegará na sua casa em paz. É essa confiança que nós, que vocês mulheres precisam terem, é essa confiança que a mãe precisa ter. Porque Sara recebe a promessa que receberia um filho e ela começa logo a ficar impaciente. Ela não começa a enxergar a possibilidade de chegar um filho para ela. Mas o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. A terceira mãe que nós iremos ver é a mãe que Sara deu oportunidade de ser mãe, Agar. Esta foi a mãe que se tornou mãe pela impaciência de Sara. Olha, porque Sara ficou impaciente e deu agora o privilégio de Agar se tornar mãe primeiro do que ela. Ela recebe a promessa do Senhor, Deus prometeu para ela que ela seria mãe, mas pela sua impaciência ela perde esse privilégio de ser mãe antes de Agar. E Agar vai ser a mãe do primeiro filho de Abraão. Então, Agar, nós vamos ver que é um tipo de mãe orgulhosa e esquecida. Isso foi o que aconteceu com Agar. Uma mãe orgulhosa e uma mãe esquecida. Então, o primeiro erro de Agar foi se sentir superior à sua senhora. Agar, ela começa a se sentir superior quando ela vê que ela está grávida, ela agora começa a se sentir superior e começa a humilhar a sua senhora. O capítulo 16 de Gênesis, versículo 4, nos diz: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha, Sara vai terceirizar, vai buscar uma barriga de aluguel. E quando essa serva agora, que está com a barriga emprestada para Sara, quando ela agora se vê grávida, ela começa agora a se sentir superior à sua senhora. Ela começa agora a humilhar a sua senhora, porque a sua senhora não era capaz de gerar um filho para o seu esposo. E que ela foi capaz. Então esse foi o primeiro erro de Agar, se sentir superior. E o segundo erro de Agar foi esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor. Versículo 10 e 12 do capítulo 16 nos diz: disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha. Então ela se torna orgulhosa, foi o primeiro erro dela, superior à sua senhora, porque engravidou, e ela agora também vai esquecer da promessa que o anjo a fez. Quando Sara manda ela embora, quando Sara disse que ela tinha que pegar o menino e ir embora, quando ela está no deserto, que o anjo aparece para ela, ela esqueceu dessa promessa. E ela coloca lá o menino de parte e ela fica a distante para que não vesse o menino morrendo, porque os dois estavam passando sede, estavam no deserto. E ela esquece da promessa do Senhor. Então nós, irmãos, aprendemos com Agar que a arrogância de mãe não trouxe nenhum benefício, pelo contrário, trouxe um isolamento, trouxe um distanciamento do povo que ela estava vivendo. Ela passou a ser desprezada pela sua senhora e teve que ir embora, teve que ser expulsa do meio do povo de Abraão. Então nós precisamos entender que a arrogância não nos leva a lugar algum.
Porque quando nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos superior a outra pessoa. E nós precisamos entendermos que todas as vezes que nós nos tornamos arrogantes, nós estamos também desobedecendo ao que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ensina que nós temos que amar, temos que respeitar ao próximo. Então que nós, irmãos, possamos aprender com ela que a arrogância não leva a lugar algum. A arrogância não traz nenhum benefício, pelo contrário. A arrogância dela trouxe para ela uma humilhação pelo desprezo da sua senhora. E agora ela teve que ir embora, sair do meio do povo de Deus, sair do meio do povo que estava vivendo ali em comunidade e seguir, tentar viver a sua vida a sós. E a quarta mãe, uma mãe que eu confesso que eu gosto muito, se eu fosse escolher uma mãe bíblica, eu escolheria essa mãe para ser a minha mãe. Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana, uma mãe de fé e oração. Uma mãe que diante de humilhação, diante da provação que vivia por ser estéril, mas ela tinha sua fé e ela orava constantemente ao Senhor. O capítulo, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 8, nos diz: E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Achando o cara ele, né? Ana chorando, vivendo a sua tristeza, a sua humilhação, a sua provação por não ter filho, e ele ainda diz: Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele não se colocou melhor do que mais do que 10 logo. Mas Ana, ela não deixou ser vencida. Ana, ela não escolheu viver a amargura dela, mas ela agora começou a ser estimulada para exercitar a sua fé, para estar orando ao Senhor. Por isso que o texto diz, quando subiam à casa do Senhor anualmente, ela não comia, ela só chorava, porque ela estava triste, e ela ficava orando ao Senhor. E o texto nos diz que foi o Senhor a que tinha deixado estéril. Então ela é estéril porque o Senhor a permitiu ser estéril. E ela agora vai buscar a quem? A quem pode solucionar o problema dela. Ela não chegou para fazer queixa ao seu marido. Ela não chegou para ficar murmurando, reclamando do que acontecia, da provocação. Mas ela começou a buscar o Senhor. E ela consegue ser ouvida pelo Senhor. Porque ela pediu algo que o Senhor precisava. O Senhor precisava de um profeta para Israel. E naquele momento ela pede a um filho, se o Senhor atendesse ao seu pedido, ela daria aquela criança para servir ao Senhor por toda a sua vida. Que ela entregaria ele ao templo e ele estaria no templo junto com o sacerdote, servindo ao Senhor. Então o Senhor ouve, e o texto vai contar a história de Ana, que ela não teve só Samuel, mas ela teve outros filhos. Então o Senhor curou, o Senhor colocou agora fertilidade nela, mas porque ela foi orar. Em vez dela viver uma vida amargurada, questionando da vida, questionando porque Deus tinha feito a estéril, não, ela foi pedir ao Senhor: Senhor, se tu me der um filho, se tu atender o meu pedido, eu darei ele para servir por toda a sua vida. E o Senhor atende. O interessante é algo que eu aprendo com Ana, que o primeiro desejo que a mãe, eu posso dizer o único desejo que a mãe deve ter para o seu filho, é que ele sirva ao Senhor por toda a sua vida. Ana não pediu um profeta, Ana não pediu um juiz, Ana não pediu que ele viesse ser um rei de Israel.
Mas Ana diz que aquele filho que ela recebesse, ela daria para servir ao Senhor no templo. E o Senhor agora vai usar essa criança, vai chamar ele para ser profeta, ele vai ser juiz de Israel. Então ele vai ser agora alguém de posição elevada na sociedade. Então, irmãos, mães amadas do Senhor, deseje que os seus filhos sirvam ao Senhor. Porque muitas das mães, a única coisa que não deseja para o filho é que ele tenha uma vida de serviço ao Senhor. Dificilmente uma mãe deseja que um filho seja um pastor ou que uma filha venha a ser uma pastora ou uma missionária. Qual das mães já desejaram isso? Dificilmente, não é verdade? Mas quantas das mães já ensinaram aos seus filhos, quando você crescer, você vai ser isso, né? Começa a ensinar a profissão que ele vai ser. Começa a ensinar a ele que ele precisa ser escravo da sociedade. Que ele tem que desenvolver uma atividade para ter o seu sustento. Mas ela não começa a ensinar que o mais importante é servir ao Senhor. Porque é isso que Jesus Cristo vai ensinar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Olha, irmãos. Então, mães, se você quer ver os seus filhos bem-sucedidos, ensine a eles a buscarem ao Senhor. Ensine a eles. Toda mãe cristã, assim que o seu filho nasce, traz à igreja para consagrá-lo ao Senhor, né? Mas quando o seu filho começa a falar, começa a andar, ela começa logo a ensinar que tem que ser um médico. Aí, meu filho, você quer ser o quê? Médico. Aí a mãe se derrete, o pai se derrete tudo, né? Hoje, até professores, é poucos que as mães estimulam para ser professor, mas é médico, é advogado, é polícia federal, é juiz, né? É só cargos top da sociedade. Mas ela esquece que o maior e o principal que precisa ensinar a criança é servir ao Senhor, é andar pelos caminhos certos, andar pelos caminhos do Senhor. E que ao crescer, o Senhor irá usar essa vida conforme Ele quer. Então nós aprendemos com Ana. Que o que vale a pena é ter uma vida de fé, uma vida de oração. Você espera que o seu filho se torne uma pessoa melhor. Você espera que o seu filho te dê menos problema. Comece a orar por ele. Exerça a sua fé. É isso que Ana fez. Ana não escolheu, diante da sua humilhação, de sofrimento, se tornar uma pessoa amargurada. Não. Ela viu aquilo como um estímulo para ele exercitar a sua fé, para ela orar ao Senhor. Então, diante, irmãos, da circunstância da vida, dos problemas, diante das humilhações, se sinta estimulado para orar ao Senhor. Se sinta estimulada para exercitar a sua fé, em vez de escolher viver amargurada, reclamando da vida, reclamando dos filhos. Estou dizendo que você não deve reclamar dos seus filhos, não. Tem que reclamar, tem que corrigi-los mesmo. Mas não viva amargurada, mas que você exerça a sua fé, que você exerça a vida de oração, clame ao Senhor. A palavra do Senhor diz que filhos são herança do Senhor. Então, os filhos seus foi recebido da parte de Deus. Então, é uma herança recebida. E você agora precisa pedir ao Senhor que ajude a cuidar dessa herança. Então, Ana é essa mulher que nos ensina a ter fé e ter uma vida de oração. Joquebede, mãe de Moisés, uma mulher que correu risco de vida para proteger o seu filho. Uma mulher que não temeu a sua própria vida e da sua família, mas ela escolheu pagar o preço que fosse preciso, correu o risco
que fosse necessário para proteger o seu filho, seu recém-nascido. Então o contexto de Joquebede vai mostrar que o povo de Israel, o povo hebreu estava se multiplicando cada dia mais, o povo estava crescendo lá no Egito, e o faraó começou a ficar com medo porque aquele povo crescia tanto, aquele povo estava sendo numeroso, e ele traça um plano e diz que todas as crianças teriam que ser assassinadas. Então, diante desse contexto que ela agora vai proteger, é diante desse contexto que agora ela vai estar disponível a pagar o preço para que o seu filho não venha a ser morto. E você imagine agora, num momento desse, uma criança recém-nascida, sendo cuidada dentro de uma casa em secreto, onde ela não poderia chorar, onde ela não poderia fazer barulho, porque os seus vizinhos podiam denunciá-la. E com certeza, se ela fosse pega com aquela criança, ela corria risco de vida e também a sua família, porque estava obedecendo a ordem de um faraó. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 23, nos diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha, irmãos, de fato, a atitude desta mãe poderia custar a vida dela e a vida da sua família. Então ela estava disposta a pagar o preço, ela estava disposta a fazer o que for preciso para salvar a vida do seu filho. E o texto diz que durante 3 meses ela esteve escondendo aquela criança. E depois de 3 meses ela pega a criança, ainda tem essa coragem de pegar a criança, sair pela cidade e ir até o rio e colocar aquela criança no rio, onde ela poderia ser pega andando na rua com aquela criança. Então o que nós podemos aprender com essa mãe, que não importa o risco, eu tenho que zelar pela vida. Não importa o que possa acontecer comigo e com minha família, mas quem decide quem vai viver não sou eu, é Deus. É isso que Joquebede está fazendo. O decreto era que todas as crianças fossem assassinadas, mas ela toma uma atitude de fé, e essa atitude de fé nos mostra que ela entendeu que quem deve dizer quem vive e quem morre é o Senhor. Não era ela que ia entregar o seu filho, não era Faraó que ia dizer quem devia morrer ou quem deveria viver. Amados irmãos, essa é a lição que Joquebede traz para nós. Que Deus está no controle, que Deus sustenta aquele que nele confia. Não importa a circunstância, não importa o preço que você vai ter que pagar para cuidar do seu filho, para poupar a vida do seu filho. Mas o que precisa saber é que é Deus que decide quem vive e quem não vive. Nós vivemos em uma sociedade onde algumas pessoas defendem o aborto, onde algumas pessoas dizem que para poupar a vida da mãe se deve fazer o aborto, onde de pessoas dizem que para não gerar traumas na mãe deve ser favorável ao aborto. Há um exemplo, que quando uma mulher é estrupada, que ela é engravidada de fruto desse estupro, ela não deve continuar com essa vida, porque aquela criança vai trazer traumas, vai trazer frustrações para ela. Toda vez que ela olhar para aquela criança, ela vai lembrar que ela foi fruto de um estupro. E eu acredito que ela, tirando a vida dessa criança, também, ela nunca vai esquecer que foi estrupada. O trauma nunca vai ser apagado. E ainda correndo o risco de ter um outro trauma, por não permitir a existência do seu filho. Então nós aprendemos, irmãos, com essas mães, que não importa o risco que nós venhamos passar, mas, em primeiro lugar, está a vida.
Em primeiro lugar, nós temos que zelar pela vida, porque é Deus quem decide quem vive e quem não vive. É Deus que vai decidir. Não é o homem. Então nós precisamos dizer sim para a vida e não para o aborto. Porque Deus é o Pai da vida. E todos aqueles que estão em Deus, Ele agora também vai ter o desejo pela vida, vai zelar pela vida. Confesso para os irmãos que eu conheci uma pessoa que foi fruto de um estupro. A mãe foi abusada e gerou essa criança. Eu confesso aos irmãos que essa filha era uma das filhas que a mãe mais tinha orgulho e uma das filhas que mais venceu na vida. Então é Deus que decide quem pode e quem não pode viver. Joquebede corria o risco de vida, tanto dela como da sua família, tanto do seu esposo como dos seus outros filhos. Mas ela não disse, não, vamos sacrificar o nosso filho para poupar a nossa vida. Não. Ela está disposta a pagar o preço, ainda que venha a ser descoberto, ainda que o faraó venha dizer que vai matar a mim, matar toda a minha família. Eu não vou abrir mão do meu filho. Então, irmãos, não importa o risco. Então, muitas pessoas começam a defender, não, tem que poupar a vida da mãe, porque senão a criança vai morrer e a mãe também vai morrer, os dois, qual é o risco? Mas risco como esse nós encontramos na Bíblia, mulheres que pagaram o preço. Mulheres que colocaram os seus filhos, que tinha também, em perigo, que colocou a sua vida, a vida do seu esposo em perigo, para poupar a vida de um recém-nascido. Então não importa qual é o risco. A gravidez é de risco. Se continuar com essa gravidez, a mãe morre. Queridos, quem é o autor da vida? É Deus. E o que eu estou dizendo aqui, o que eu estou falando não é que eu estou condenando a quem toma essa atitude. Não. Cada um é livre, tem um livre arbítrio para escolher o que quer. Mas nós olhando biblicamente, nós vamos ver que as mães que viviam uma vida orientada por Deus, ela estava disposta a pagar um preço, ainda que ela e sua família pudessem morrer. Ela estava disposta a pagar o preço. Então é isso que nós precisamos acreditar no Senhor. Veja só, uma mãe crente, uma mãe cristã que tem a certeza, a convicção da sua salvação, ela tem agora uma gravidez que o médico diz, olha, essa gravidez é de risco. Se você continuar com essa gravidez, você irá morrer. Então, o que nós temos que fazer é tirar, matar esse feto. E ela agora escolhe matar o feto porque o médico disse. Ela está exercitando a sua fé? Ela está crendo que ainda que morra, viverá? Não está crendo. Então é preciso, irmãos, correr o risco. Porque a pessoa, quando está pensando assim, eu acredito que ela está pensando somente em si. Somente em si. E também, o que garante que durante o aborto, o processo de fazer o aborto, ela não possa morrer também? O que garante? Não é isso? Então nós precisamos confiarmos em Deus. Nós precisamos, diante do risco, optar pela vida. Ah, pastor, mas a vida da mãe é uma vida. Sim, é uma vida. Mas se Deus naquele momento escolheu que vai morrer os dois, alguém pode fazer alguma coisa? O médico pode devolver a vida? Não pode. Não pode. Então não importa qual é o risco, temos que assumir o risco e dar prioridade sempre à vida. Nunca matar. Porque é Deus que dá a vida e é somente Deus quem tira a vida. A última mãe que nós iremos falar nesta noite é Maria.
a mãe de Jesus. E acredito que nós podemos concluir com essa mãe dizendo que foi a mãe mais relevante em toda a história. Porque foi a mãe que carregou o nosso Salvador. A mãe que se colocou à disposição para carregar o nosso Salvador, o Messias, o Deus conosco. Então, Maria, a jovem abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Você imagine agora o desafio que ela está aceitando. Porque quando nós olhamos para a história de Maria, quando nós olhamos o anjo falando com ela, e quando nós entendemos que ela foi gerada pelo Espírito Santo, parece algo simples e fácil, não é isso? Parece algo que já foi marcado para dar certo, não é isso? Mas naquele momento também ela, quando ela diz sim para o Senhor, quando ela diz sim para gerar esta criança dentro dela, ela está assumindo também um risco de morte. Sabe por quê? Ela estava noiva. E ela aparece grávida e o noivo não é o pai. Ela seria o quê? Adúltera. E a mulher adúltera naquela época, sabe o que acontecia? Não acontece o que acontece hoje. O noivo vai embora e ele ainda fica com dúvida, pede um teste de DNA para provar que não é dele. Não. Naquela época era apedrejada até a morte. Então Maria ela assume esse risco de ser apedrejada. Maria assume também agora o risco de desonrar a sua família, de desonrar os seus pais, de desonrar o seu noivo. Maria, quando ela vê o Senhor falando para ela, ela assume esse risco. Por isso que o anjo vai dizer para ela no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33, diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Olha, ela teve medo, mas diante do medo, ela assumiu o risco. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Então o anjo disse para ela que ela não tivesse medo. E se o anjo falou isso, foi porque ela teve medo. Teve medo. E a maioria das mulheres que eu conheço, que já teve uma gravidez, tinham medo. Tinham medo, tinha aquela preocupação de como ia acontecer, né? Tem sempre o medo. Mas o Senhor fala através do anjo e diz, Maria, não tenha medo. O que ela está dizendo é, Maria, confie em Deus. É Deus que está tomando essa decisão. É Deus que vai gerar esse filho. E não tenha medo que nada vai te acontecer. Então ele começa a chamar Maria agora para colocar confiança em Deus. Que o plano de Deus será um plano perfeito. Mas ela assumiu o risco. Então nós precisamos, irmãos, também entender que não importa o risco, não importa o desafio que é para gerar um filho, mas é preciso assumir esse risco. Não importa se te disseram que essa gravidez vai ser impossível, mas você precisa assumir o risco, porque Deus está no controle. É preciso confiar. Então nós aprendemos com Maria a lição: viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, em qualquer lugar ou estágio. Sempre é um desafio. A mulher que viveu a primeira gestação foi um desafio, não foi? A segunda deixou de ser um desafio? Não, permanece um desafio, porque cada gestação ela é única. Então sempre, irmãos, irmãs, será um desafio a maternidade. Então nós aprendemos com Maria, vocês mulheres devem aprender com Maria, que sempre será um desafio a gestação, mas sempre precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor. Então essas são as mães que nós poderíamos ilustrar nesta noite, para mostrar que cada um assumiu a sua responsabilidade.
que cada uma teve o seu desafio, mas que todas elas também não eram perfeitas. Todas elas eram pessoas humanas, como vocês, mães. Pessoas sujeitas a medos. Pessoas sujeitas à ansiedade, às preocupações da vida. Pessoas sujeitas também ao preconceito, à humilhação. Todas elas. Porém, elas escolheram escrever a sua história. Elas escolheram fazer com que a história dela fosse marcada, para que pudesse ensinar a cada mulher, ainda hoje, o papel, a responsabilidade de ser mãe. Assim como você, mãe, que muitas das vezes paga um alto preço para ser mãe. Assim como vocês muitas das vezes têm que chorar escondida para não entristecer ao seu filho, para não preocupar ao seu filho. Assim como muitas das vezes você esconde uma enfermidade do seu filho para não preocupá-lo. Essas mulheres também escolheram ser mãe marcantes, onde elas entraram para a história das mães bíblicas. Não tem tantas outras mães que nós poderíamos ilustrar, mas eu acredito que nós passaríamos aqui até o próximo Dia das Mães, né? Falando só das mães na Bíblia. Amadas mães, confie no Senhor e assuma a responsabilidade de ser mãe, independente do risco, independente da situação que você está. Mas que você olhe para essas mães, comece a colocar sua esperança em Deus. Seja como Ana, uma mulher de fé, de oração. Uma mulher que não escolheu viver amargurada pela humilhação, a provação que vivia. Mas uma mulher que escolheu clamar ao Senhor. Então é isso que precisamos. Comentei pela manhã que é muito lindo. Se nós abrirmos, quem abriu hoje as redes sociais só vê foto de mãe, de filho abraçado, filho beijando mãe. E que muitas das vezes esse filho passou o ano todo fazendo raiva àquela mãe. Mas quando chega esse momento, ele quer sair bonito na foto, ele vai lá e tira uma selfie com a sua mãe e bota lá aquela legenda bonita. Não é isso? Mas o maior presente que vocês podem dar à sua mãe se resume em uma palavra: obediência. Obediência. Se você quer ver sua mãe feliz, seja obediente a ela. Honre a sua mãe. Honre a sua mãe. E a promessa do Senhor é: se você fizer isso, os seus dias serão acrescentados aqui na terra. Olha. Então ainda tem benefício para aquele que honra aos seus pais, que honra a sua mãe. Então escolha ser obediente ao Senhor. Por mais que você ache sua mãe chata, por mais que você ache sua mãe careta, mas até hoje eu desconheço uma mãe que deu conselho errado ao seu filho. Até hoje eu desconheço. Que até às vezes nós falamos, quando mãe avisa, pode ter medo do que acontece, né? Quando nós até falamos que conselho de mãe às vezes parece que é praga, que pega, não é isso? Não. É porque as mães têm uma orientação divina. As mães, elas também são uma porta-voz de Deus para alertar os seus filhos do mau caminho. Então, filhos, quer ser bem-sucedido? Obedeçam suas mães. Obedeçam suas mães. Eu garanto a vocês que vocês serão bem-sucedidos. Eu hoje sou pastor, mas eu tenho uma mãe. Mas se minha mãe me der um conselho, eu vou ouvi-la. Eu vou sentar com ela, vamos analisar a situação e eu vou ouvi-la, eu vou obedecê-la. Então é preciso, queridos, ouvir, assim como ouvimos a voz de Deus, ouvir também a voz das mães. Porque eu digo, um filho que é cristão, que diz que ouve a Deus e não ouve a sua mãe,
Eu tenho medo de que voz ele está ouvindo. Porque se não ouve a sua mãe que está ali todo dia, que ama, que paga um preço para ver você feliz, para ver você bem, e você não a ouve, como irá ouvir a voz de Deus? Né? É difícil. Então, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe cada dia essas mães maravilhosas, essa mãe do nosso Brasil, essas mães que estão em casa também nos assistindo, cultuando ao Senhor. Que Deus esteja abençoando cada mãe. E aproveite cada momento. Aproveite cada momento. Porque eu, desde o dia que eu disse sim para Jesus Cristo, não tive mais o privilégio de passar um Dia das Mães com minha mãe. Não tive mais um privilégio. Sempre eu passo com as mães dos outros, né? Até hoje eu brinquei, Lu disse, ligue para fulano. Eu disse, eu não vou ligar para a mãe dos outros, não liguei para a minha ainda hoje, não vou ligar para a dos outros também não, né? Então, queridos, aproveite esse momento. Esse momento é importante. Porque muitas das vezes, quando perde, vai chorar. Quando perde, vai se lamentar, vai ver que poderia ter aproveitado, que poderia ter feito mais pela mãe, né? Então, eu como filho, eu faço de tudo pela minha mãe, mesmo distante. Se minha mãe me ligar agora, dizendo que está precisando de mim, eu saio daqui para ir ajudar a minha mãe, para ir socorrer. A mesma forma, a minha sogra, a mãe da minha esposa, que é minha mãe também. Se acontecer de ligar, a gente sai agora para atender. Então aproveite, honre as suas mães. Desfrute do tempo que vocês têm com ela. Porque só sabe quem já perdeu o quanto é valioso ter uma mãe. Que daria qualquer coisa para ter um minuto, mais um instante com a mãe. Então aproveite esse momento. Honre as suas mães a cada dia. Não espere chegar o próximo ano para você fazer algo para alegrar sua mãe. Não. Escolha alegrar sua mãe todos os dias. Escolha menos a sua vontade, mas escolha fazer mais a vontade da sua mãe. E que você terá benefício. Deus irá também te honrar. Amém?